Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras de inteligência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o entendido adquira sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ouve, filho meu, a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem motivo inocente, traguemo-los vivos como o Seol e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam a sua própria vida. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a vida dos que a possuem. A sabedoria clama nas ruas, nas praças levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem desse atenção? Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desgraça e zombarei quando vos sobrevier o terror. Quando vier o terror como tormenta e a vossa desgraça como redemoinho. Quando vos sobrevierem aperto e angústia, então me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Provérbios, capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te protegerá, para te livrar do caminho do mal e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão
para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelo caminho dos bons e guardares as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão exterminados da terra e os aleivosos serão dela arrancados. Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não se apartem de ti a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, assim acharás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a pegam, e bem-aventurados são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam, e as nuvens destilam orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Assim serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Não negues o bem a quem de quem ele é devido, estando no teu poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, quando tens contigo o que dar. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os retos está a sua intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, mas a habitação dos justos ele abençoa. Quanto aos escarnecedores, ele escarnece, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas a loucura dos insensatos é infâmia. Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque dou-vos boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento,
Não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Exalta-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem o mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atende às minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Não se apartem de ti os teus olhos, guarda-as no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para diante e as tuas pálpebras diretamente para a frente. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 5. Filho meu, atende à minha sabedoria. Inclina o teu ouvido ao meu entendimento, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao Sheol. Ela não pondera a vereda da vida, os seus caminhos são instáveis, e ela não o sabe. Agora, pois, filhos, ouvi-me, e não vos aparteis das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher estranha, e não te chegues à porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos ao cruel, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e o teu trabalho venha a ser para a casa do estrangeiro, e no fim venhas a gemer, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E então digas: como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não dei ouvidos à voz dos que me ensinavam, nem inclinei os ouvidos aos que me instruíam. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem disciplina andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Provérbios capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro,
se te empenhaste por um estranho. Estás enredado com as palavras da tua boca, estás preso com as palavras da tua boca. Feze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a corça da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olhe os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem governador, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem perverso, o homem iníquo, anda com a boca perversa, piscando os olhos, arranhando com os pés e fazendo sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua ruína virá de repente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Há 6 coisas que o Senhor aborrece, e 7 que lhe são abomináveis: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e da lisonja da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender pelos seus olhares, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Pode alguém andar sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim é o que se chega à mulher do seu próximo. Não ficará impune todo aquele que a tocar. Não é desprezado o ladrão quando furta para saciar a fome. E se for apanhado, pagará 7 vezes tanto. Terá de dar todos os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz. Achará feridas e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque os ciúmes enfurecem o homem, que não terá compaixão no dia da vingança. Não aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda que multipliques os presentes. Provérbios, capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento parente chegado, para te guardarem da mulher alheia, da estrangeira que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um moço falto de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina dela e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro vestida como prostituta e astuta de coração. É alvoroçadora e inquieta. Nunca se detém em casa os seus pés. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando em cada esquina. Pegou dele, beijou-o e com cara descarada lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, para te procurar, e te achei.
Já cobri a minha cama com colchas, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na mão um saco cheio de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com as suas muitas palavras lisonjeiras, com as suas lábias o arrastou. Ele a seguiu logo, como boi que vai ao matadouro, como louco ao castigo das prisões, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que ali lhe vai a vida, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Agora, pois, filhos, ouvi-me e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, nem te deixes extraviar pelas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Caminho do Sheol é a sua casa, que desce às câmaras da morte. Provérbios, capítulo 8. Não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se posta. Junto às portas, à entrada da cidade, às entradas das portas, está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entende, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei a inteligência. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca profere a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para os que as entendem bem e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que se pode desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes de existir a terra. Antes de haver abismos, eu fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda não tinha ele feito a terra, nem os campos, nem o pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o círculo sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando assentava os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, regozijando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de alegria com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis.
Feliz o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios, capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, matou os seus animais, misturou o seu vinho e preparou a sua mesa. Já mandou as suas criadas e está convocando sobre os lugares altos da cidade. Quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz sobre si o desprezo, e o que censura o perverso recebe dele afronta. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és. Se és escarnecedor, tu só o sofrerás. A estultícia é mulher clamante, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, chamando os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido em oculto é agradável. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Provérbios, capítulo 10. Filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Tesouros de impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos perversos rejeita. Mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O que ajunta no verão é filho sábio. O que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a boca dos perversos encobre a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. O que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que pisca o olho causa dor, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos encobre a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do que não tem entendimento. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do insensato é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. O trabalho do justo conduz à vida, o rendimento do perverso ao pecado. O que atende à disciplina está no caminho da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Para o insensato, o praticar o mal é divertimento, mas para o homem entendido o é a sabedoria. O que o perverso teme, isso lhe sobrevém, mas o desejo dos justos, Deus o cumpre. Passada a tempestade, o perverso já não existe, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos,
assim é o preguiçoso para quem o envia. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua perversa será cortada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidades. Provérbios, capítulo 11. Balanças enganosas são abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro lhe endireita o caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livra, mas na sua própria cobiça são apanhados os desleais. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso toma o seu lugar. Com a boca, o ímpio destrói o próximo, mas pelo conhecimento os justos são libertados. Quando os justos prosperam, exulta a cidade, e quando perecem os perversos, há júbilo. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente guarda silêncio. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Dá-se mal o que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece o ser fiador está seguro. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. São derribados os perversos, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo seu entendimento é louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e tem servo, do que o que se dá importância e tem falta de pão. O justo atende ao seu gado, mas as entranhas dos perversos são cruéis. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Deseja o perverso a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Na transgressão dos lábios há laço maligno, mas o justo escapa da angústia. Do fruto da boca cada um se farta de bens, e o que as mãos fazem lhe retribuirá. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato num dia se conhece, mas o prudente encobre a afronta. Quem profere a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engano. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos ficam cheios de males. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas a preguiçosa será tributária. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assa sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Provérbios capítulo 12. O que ama a disciplina,
ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condena. O homem não se estabelece pela impiedade, mas a raiz dos justos, porém, nunca será abalada. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos, engano. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Derribados os perversos, desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Segundo o seu entendimento, é louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e tem servo, do que o que se dá importância e tem falta de pão. O justo cuida bem da vida do seu animal, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Deseja o perverso o que os maus caçam, mas a raiz dos justos dá o seu fruto. Na transgressão dos lábios há laço maligno, mas o justo escapa da angústia. Do fruto da boca o homem se farta de bens, e o que as suas mãos fazem lhe retribuirá. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Quem fala a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, engano. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos ficam cheios de males. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas a preguiçosa será tributária. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos perversos os faz errar. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Provérbios, capítulo 13. Filho sábio aceita a instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a perversidade subverte o pecador. Há quem se finja rico e não tem nada, e quem se finja pobre e tem muitas riquezas. Riquezas de resgate são as do rico, mas o pobre nem repreensão ouve. A luz dos justos brilha alegremente, mas a lâmpada dos perversos se apaga. Da soberba só vem a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza de procedência vã diminui, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumenta. Esperança adiada desfalece o coração, mas desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra a ela se danificará, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é manancial de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Desejo realizado é doce para a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio,
mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O mal persegue os pecadores, mas os justos são premiados com o bem. O homem de bem deixa a herança aos filhos dos filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para o justo. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas por falta de justiça se perde. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O justo come até satisfazer a sua alma, mas o ventre dos perversos terá falta. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o perverso nos seus caminhos o despreza. Na boca do insensato está a vara para a sua soberba, mas os lábios dos sábios os guardarão. Onde não há bois, a manjedoura está vazia, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Afasta-te da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do sacrifício pela culpa, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos perversos se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, como também o homem de bem dos seus. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante os bons, e os perversos às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu próximo, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Não erram os que maquinam o mal, mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só conduz à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos insensatos é só estultícia. A testemunha verdadeira livra almas, mas o que fala mentiras profere é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. O perverso é derrubado pela sua malícia, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente alcança o favor do rei, mas o que procede indignamente é o objeto da sua ira. Provérbios, capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão adquire prudência. Na casa do justo há grande tesouro,
mas nos ganhos do perverso há perturbação. Os lábios dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu prazer. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Há disciplina severa para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O Sheol e o Abadom estão abertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração entendido busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre há banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado onde há ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Ao homem pertence alegrar-se com a resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o prudente o caminho da vida é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. A casa dos soberbos o Senhor derribará, mas estabelecerá o limite da viúva. Abomináveis são ao Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece presentes viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda malignidades. Longe está o Senhor dos perversos, mas a oração dos justos ele ouve. A luz dos olhos alegra o coração, e as boas novas engordam os ossos. O ouvido que escuta a repreensão da vida no meio dos sábios habitará. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Provérbios, capítulo 16. Do homem são os planos do coração, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominação ao Senhor é todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Oráculo está nos lábios do rei. No julgar, não transgride a sua boca. Peso e balança justos são do Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Abominação é aos reis praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios justos são o prazer dos reis, e eles amam o que fala coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante alegre do rei está a vida, e o seu favor dele é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A estrada dos retos desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atende à palavra achará o bem,
e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento, para quem o possui, é fonte de vida, mas a estultícia é o castigo dos insensatos. O coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a sua doutrina. Favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. O apetite do trabalhador trabalha por ele, porque a sua boca o incita. O homem perverso levanta contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu próximo, e o leva por um caminho que não é bom. Quando fecha os olhos, é para maquinar perversidades. Quando morde os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios, capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas o Senhor prova os corações. O mal atende aos lábios iníquos, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Não convém ao insensato a linguagem excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o suborno aos olhos do que o dá. Para onde quer que ele se volte, será bem-sucedido. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto ao que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. O princípio da contenda é como o soltar de águas represadas. Deixa a porfia antes que haja rixa. Absolver o perverso e condenar o justo, ambas as coisas são abomináveis ao Senhor. De que serviria o preço na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu próximo. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alarga a sua porta busca a ruína. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O que gera o insensato para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente, para perverter as veredas da justiça. A sabedoria está diante do entendido, mas os olhos do insensato estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para quem o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem ferir os nobres por causa da sua retidão. Refreia as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. Provérbios capítulo 18. O que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia vem a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiro que corre. Não é bom ser parcial ao perverso,
nem perverter o direito do justo. Os lábios do insensato entram na contenda, e a sua boca clama por açoites. A boca do insensato é a sua própria ruína, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, descem ao mais íntimo do ventre. Também o que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade forte e como muro alto na sua imaginação. Antes da ruína, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. A dádiva do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. A sorte põe fim às contendas e separa os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios, capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom agir sem conhecimento, e o que se apressa com os pés erra o caminho. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Muitos se mostram amigos do que dá presentes, e todos são amigos do homem que faz dádivas. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que guarda a inteligência acha o bem. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Não convém ao insensato o luxo, quanto menos ao servo dominar os príncipes. A prudência do homem reprime a sua ira, e é glória sua perdoar as injúrias. Como o rugido do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é o seu favor. O filho insensato é a desgraça para seu pai, e o gotejar contínuo as contendas da mulher. A casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o castigo, porque se o livrares virás ainda fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que o homem deseja é a sua bondade, e o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer sequer levá-la à boca. Fere o escarnecedor, e o simples aprenderá a prudência. Repreende o entendido, e ele entenderá o conhecimento. O que maltrata o pai ou afugenta a mãe é filho que traz vergonha e desonra. Cessa, filho meu, de ouvir a instrução,
e te desviarás das palavras do conhecimento. A testemunha vil escarnece da justiça, e a boca dos perversos engole a iniquidade. Açoites estão preparados para o escarnecedor, e açoites para as costas dos insensatos. Provérbios, capítulo 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é enganado não é sábio. Como o rugido do leão jovem é o terror do rei. O que o provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada terá. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência os descobrirá. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. O rei que se assenta no trono da justiça com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, ambas as coisas são abomináveis ao Senhor. Até a criança se conhece a criança pelas suas ações. Se a sua conduta é pura e reta, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás de pão. Não é bom, não é bom, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Toma a roupa daquele que fica por fiador do estranho, e por penhor a daquele que se obriga por estrangeira. Pão de engano é doce ao homem, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas. Os projetos se confirmam com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda mexericando revela segredos, pelo que não te metas com que muito abre os lábios. O que amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em trevas densas. Herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas: vengar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Peso diverso e peso diverso, ambos são igualmente abomináveis ao Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem dizer precipitadamente: é santo, e feitos os votos, então refletir. O rei sábio dispersa os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Amor e fidelidade guardam o rei, pelo amor se sustenta o seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios capítulo 21. No coração do rei, como ribeiros de águas, está na mão do Senhor. Ele o inclina a todo o seu querer. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhos altivos e coração orgulhoso, lavoura dos perversos, é pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa de todos os apressados só a penúria. Tesouros de impiedade não aproveitam, mas a justiça livra da morte. A violência do perverso o arrastará, pois recusa fazer o que é reto. Tortuoso é o caminho do homem culpado, mas o puro procede retamente. Melhor é morar num canto de telhado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do perverso deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo olha para a casa do perverso e vê que os perversos são derribados para o mal.
O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente dado em secreto aplaca a ira, e a dádiva no regaço a forte indignação. A execução da justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. O que ama os prazeres empobrecerá. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Resgate para o justo é o perverso, e em lugar dos retos, o prevaricador. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que confiavam. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Soberbo e arrogante é o escarnecedor o nome. Ele procede com orgulhosa insolência. Os desejos do preguiçoso o matam, porque as suas mãos recusam trabalhar. Todo o dia o perverso deseja o mal, mas o justo dá liberalmente e nada retém. O sacrifício dos perversos é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que ouve falará sem ser contestado. O perverso mostra semblante arrogante, mas o reto considera os seus caminhos. Não há sabedoria nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram, a todos eles fez o Senhor. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma se afastará deles. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e cuja graça está nos seus lábios, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do prevaricador ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irar cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável se as guardares no teu íntimo, e se aplicares os teus lábios a todas elas, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te saber, las hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi coisas excelentes acerca de conselhos e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem? Não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas ao aflito na porta, porque o Senhor defenderá a sua causa e despojará da vida os que os despojarem. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês um homem diligente na sua obra,
perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Provérbios, capítulo 23. Quando te assentares a comer com o governador, considera bem o que está diante de ti, e põe uma faca à tua garganta, se és homem de grande apetite. Não cobices os seus delicados manjares, porque são pão enganoso. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como pensa no seu íntimo, assim é ele. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte e defenderá a causa deles contra ti. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois, se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultarão as minhas entranhas, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, permanece no temor do Senhor todo o dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão empobrecem, e a sonolência faz andar andrajoso. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade, e não a vendas. Sim, a sabedoria, e a instrução, e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu à luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como o salteador, se põe em emboscadas e multiplica entre os homens os prevaricadores. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as contendas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscar o vinho. Provérbios, capítulo 24. Não tenhas inveja dos perversos, nem desejes a sua companhia, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam maldade. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o que tem força, porque com conselhos prudentes farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Para o insensato, a sabedoria é alta demais, a porta não abrirá a sua boca. Ao que maquina o mal para fazer, chamarão homem de intentos perversos. A estultícia é pecado, e o escarnecedor é abominação aos homens. Se desfaleceres no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte,
e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, eis que não o soubemos, acaso não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma, e não dará ele ao homem segundo as suas obras? Come mel, filho meu, porque é bom, e o destilar do favo será doce ao teu paladar. Sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não armes ciladas, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Não te alegres quando cair o teu inimigo, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja, e isso lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá recompensa, e a lâmpada dos perversos se apagará. Filho meu, teme ao Senhor e ao Rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua ruína, e a perdição que virá de ambos, quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. O que disser ao perverso, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas, para os que julgam retamente, haverá delícias, e sobre eles virá copiosa bênção. Beijo nos lábios é o que dá a resposta certa. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo. Depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra derribado. Tendo eu visto isto, o considerei, e vendo-o recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios, capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, que transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está em ocultar as coisas, mas a glória dos reis em descobri-las. Como a altura dos céus e a profundidade da terra, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata a escória, e sairá vaso para o fundidor. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glores na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. O que os teus olhos viram, não o descubras depressa em público, pois que farás depois, se o teu próximo te confundir? Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e tu não possas reparar a tua infâmia. Maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo, como pendentes de ouro e joia de ouro fino, é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frescor da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o vomites. Põe raramente o teu pé na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé sem força, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Como quem se despe num dia de frio, e como vinagre sobre ferida,
Assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a indignação no rosto. Melhor é morar num canto de telhado do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Como água fresca para o homem sedento, assim são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cede diante do perverso. Comer muito mel não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode dominar o seu espírito. Provérbios, capítulo 26. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não convém ao insensato a honra. Como o pássaro que foge e a andorinha que voa, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Chicote para o cavalo, freio para o jumento e vara para as costas dos insensatos. Não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Responde ao insensato segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Corta os pés e bebe veneno quem manda mensagens por mão de um insensato. Como as pernas do coxo, que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que ata a pedra na funda, assim é o que dá honra ao insensato. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o arqueiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. Vês um homem que é sábio a seus próprios olhos. Maior esperança há no insensato do que nele, diz o preguiçoso. Um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no prato e não quer ao menos levá-la à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 que respondem bem. Como o que, passando, se mete em questão alheia, assim é o que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que atira brasas, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Faltando lenha, apaga-se o fogo. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para o fogo e a lenha para a fogueira, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são doces bocados que descem ao mais interior do ventre. Como o vaso coberto de escória de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Com os lábios o que odeia disfarça, mas no seu interior encobre o engano. Quando te falar com voz suave, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação, na congregação será descoberta a sua maldade. O que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta sobre ele volverá. A língua falsa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. Provérbios capítulo 27. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Seja outro o que te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Pedra pesada é a ira, e a fúria impetuosa. Mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Como o pássaro que foge do ninho, assim é o homem que anda vagueando longe da sua casa. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim é a doçura do conselho do amigo ao homem. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua calamidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Sê sábio, filho meu,
e alegra o meu coração, para que eu saiba responder ao que me vituperar. O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Toma a roupa ao que fica por fiador do estranho, e toma penhor daquele que se obriga por mulher estrangeira. O que bendiz ao seu próximo em alta voz, madrugando, por maldição lhe será reputado. A mulher contenciosa é como gotejar contínuo em dia de grande chuva. Contê-la é como conter o vento ou como segurar o óleo na mão direita. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu senhor será honrado. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim no coração do homem ao homem. O Sheol e o Abadom nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que pisasses o insensato com pilão num grau entre grãos de cevada, não se apartaria dele a sua estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno se vai e aparece a erva nova e recolhem-se as ervas dos montes, os cordeiros te darão vestes e os bodes o preço do campo, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para a manutenção das tuas servas. Provérbios, capítulo 28. Foge o perverso, sem que ninguém o persiga, mas o justo está confiado como o filhote de leão. Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem entendido e sábio ela permanecerá firme. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que arrasa e não dá pão. Os que abandonam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se lhe opõem. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido o examina. Quando triunfam os justos, há grande glória. Mas quando os perversos se exaltam, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão que ruge e urso faminto, assim é o perverso que governa o povo pobre. O príncipe falto de entendimento também é grande opressor, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá de uma vez. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Fazer acepção de pessoas não é bom. Até por um bocado de pão o homem prevaricará. O homem de mau olho corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir pobreza sobre ele. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor será prosperado. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se exaltam,
os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios, capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei com justiça estabelece a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O que lisonjeia o seu próximo arma, uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. O justo atenta para a causa dos pobres, mas o perverso não tem entendimento para conhecer. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o sábio contende com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Se o governador dá ouvidos às palavras mentirosas, todos os seus servos são perversos. O pobre e o opressor se encontram. A ambos, o Senhor ilumina os olhos. O rei, que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Onde não há visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emenda com palavras, porque ainda que entenda, não atenderá. Vês um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um insensato do que para ele. O servo que é tratado delicadamente desde a sua mocidade no fim, virá a ser ingrato. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve a maldição e não denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Muitos buscam o favor do príncipe, mas do Senhor vem a justiça para o homem. Abominação é para os justos o homem iníquo, e abominação é para o perverso de caminho reto. Provérbios, capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse o homem a Itiel e a Ucal: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento de um homem. Não aprendi a sabedoria. Nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 coisas te pedi, não mais recuses antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de nada tenha falta e não negue, e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome de meu Deus. Não calunies o servo diante de seu Senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas. Uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá.
Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. O Sheol, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo que nunca diz basta. O olho que escarnece do pai e despreza a obediência à mãe, corvos do vale o arrancarão, e os pintãos da águia o comerão. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, 4 que não conheço: o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come, limpa a boca e diz: não fiz maldade. Por 3 coisas treme a terra, e por 4 ela não pode suportar: pelo servo, quando reina; pelo insensato, quando anda farto de pão; pela mulher desdenhada, quando se casa; e pela serva, quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas são um povo fraco, contudo no verão preparam a sua comida. Os arganazes são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. A lagartixa se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que têm passo elegante, sim, 4 que são majestosas no andar: o leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás; o cavalo de guerra, o bode também, e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, ou se maquinaste o mal, põe a mão na boca. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o apertar da ira produz contenda. Provérbios, capítulo 31. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Que te direi, filho meu? E que te direi, ó filho do meu ventre? E que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do que a lei determina, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está para perecer, e vinho ao que está em amargura de alma. Beba e esqueça a sua pobreza, e da sua miséria não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos essas que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ainda estende as mãos ao necessitado. Não teme a neve pela sua família, porque todos na sua casa têm vestes dobradas. Faz para si cobertas. De linho fino e púrpura é a sua veste. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e vende-as. Fornece cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atenta para o governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas.
enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras.